Queridos irmãos em Cristo, a paz do Senhor Jesus, estamos aqui, pastor Kelson Júnior, junto com o pastor Daniel Ribeiro, nosso primeiro vice-presidente do campo, professor, escritor, teólogo, uma bênção nas mãos de Jesus. E debaixo da orientação do nosso pastor-presidente, o pastor Aristeu da Silva, a quem nós já agradecemos pela confiança e pelo incentivo, estaremos dando início a um projeto muito importante na obra de Deus, que é o discipulado, a caminhada, o início para aí os nossos irmãos novos convertidos e a importância desse aprendizado para a sua jornada na fé cristã. A paz do Senhor, pastor Daniel. Pai do Senhor, pastor Kelson, que bênção estamos esta noite reunidos para conversarmos sobre a palavra de Deus. Meu agradecimento a todos os irmãos que vão ver esse vídeo, ao nosso querido pastor presidente. Deus abençoe, muito obrigado por aceitar esse convite e estar aqui comigo para esse bonito projeto no nome de Jesus. Projeto esse que estará disponível para todo o campo de Adamantina, para todas as nossas congregações e aqui na igreja sede também. Projeto nasce no coração de Deus e Deus está usando o nosso pastor Daniel para abençoar a sua vida. Você, amigo pastor, dirigente de congregação, é uma oportunidade ímpar para você também discipular o seu irmão, a sua ovelha, o novo convertido aí na congregação. Tenho em minhas mãos a lição, 13 lições da nossa CPAD de discipulado, novos convertidos. Uma lição muito rica. Riquíssima, muito boa mesmo. Temos 13 lições aí bem preparadas para o ensino dos novos convertidos e, por que não dizer, de todos os irmãos, né, que desejam aprender mais da palavra de Deus. Até porque já começa com uma pergunta, pastor Daniel. Sim. Discípulo é só novo convertido? Opa, que pergunta boa. Obviamente que esta pergunta talvez confunde a cabeça dos irmãos, pastor Kelson, achando que esse curso se trata só para o novo convertido, aquele que recém chegou na igreja. Lembra os irmãos que a palavra discípulo é aprendiz, um seguidor de Jesus. Penso eu que um curso como esse é para toda a vida. Até o arrebatamento da igreja, nós seremos aprendizes de Jesus. Estamos num discipulado até a igreja terminar a sua carreira aqui. Muito bom, pastor Daniel. Como o senhor bem disse, não só para os novos convertidos, mas para todos nós. Enquanto estivermos aqui na terra, nós sempre estaremos aprendendo da palavra do Senhor e nos aperfeiçoando no seu caminho para assim sermos um discípulo de Jesus. Muito bem, vamos dar início então à nossa primeira lição, conhecendo a Bíblia. Uma lição muito importante para a sua vida. Venha conosco e aprenda da palavra de Deus. Pastor Daniel, o tópico número 1 é a Bíblia em suas mãos. Olha aqui, eu tenho a minha Bíblia aqui, o pastor Daniel também está com a Bíblia dele. E responde para nós, por gentileza, pastor Daniel, o que é a Bíblia? Muito bem, boa pergunta essa, estamos no primeiro tópico. A Bíblia, ela tem o seu nome derivado do grego. A palavra é Biblios. Contudo, esta palavra ela vem se evoluindo. Mas no começo, pastor Kelson, se tratava do material da escrita. Lá no Egito, quando se usava papiro para a escrita, tinha o nome de Bíblios. Contudo, no decorrer do tempo, o nome Bíblia, esse termo, se tornou usável para ser dito da coleção de livros sagrados do cristianismo. Então, o que é a Bíblia? É a coleção de livros sagrados da nossa fé. Essa é uma resposta para os nossos irmãos já tomar posse desta palavra. A Bíblia é a coleção de livros da nossa fé. Daniel, quando o senhor fala de uma coleção de livros da nossa fé, então quer dizer que ela tem vários livros dentro dela? Ah, sim. A Bíblia é formada de 66 livros. Olha. E logo mais a gente vai saber um pouquinho da sua divisão, né? É uma coleção de livros, a Bíblia. Muito bem, pastor. Outra pergunta que eu creio que todos nós estamos ansiosos para saber. Qual a sua importância para o cristão? Qual a importância da Bíblia para o cristão? Ah, muito bem. Ótimo. Boa pergunta essa, pastor Kelson. Está, obviamente, na nossa lição. Está na lição. Nossos irmãos vão e comendo isso devagarzinho, né? A Bíblia, ela é a palavra de Deus. Como palavra de Deus, ela é a revelação divina. Ela revela para nós a vontade de Deus.
revela o plano de Deus para nós. A Bíblia, como palavra de Deus, é Deus falando conosco. A sua importância, então, é que Deus se revelou nas páginas deste livro, chamado Bíblia. Revelou a sua vontade, revelou o seu plano e comunica conosco diversos assuntos. Como palavra de Deus, como revelação divina, a Bíblia, então, é a nossa orientação de fé. Nós temos dito, o nosso manual de fé e de prática. É na Bíblia que nós conferimos orientações para viver com Deus, para vivermos aqui de forma sóbria e conduz a nossa vida. A Bíblia Sagrada, como manual de fé e prática, nos dá o norte, nos orienta, é a nossa bússola como palavra de Deus. Realmente, pastor, após essa explicação, entendo que a Bíblia é muito importante para nós. Demais, muito importante. E então, com essa sua explicação, eu não preciso ficar procurando em outros lugares ouvir a voz de Deus. Muito bom, isso mesmo, verdade. Eu abrindo a Bíblia, é o próprio Deus falando comigo, pastor Daniel. Ótimo, é bom frisarmos que a Bíblia é o único livro que revela Deus e os seus planos. A gente tem livros aí demais no nosso mundo, até eu sou um escritor de livro, mas é a única fonte que Deus se revela é a Bíblia Sagrada. Glória a Deus. É por onde Deus resolveu revelar para nós tanto a sua pessoa como o seu plano. Muito bem. Olha aí, que riqueza de aprendizado. Pastor Daniel, tenho mais uma outra pergunta para o senhor. Aqui na lição, nós lendo ela, eu gostaria de saber qual é a história da Bíblia. Ah, muito bem. Essa é uma pergunta muito interessante porque os nossos irmãos se confundem com a Bíblia, né? Isso. A Bíblia ela conta só uma história. É o plano da redenção do ser humano. A Bíblia não foi escrita como um mapa de tesouro. Então a história que Davi matou Golias não é história, é fato. É fato, claro. Isso mesmo. E é bom lembrarmos que todo o assunto da Bíblia é fato. Ela procura traçar esse plano de redenção para a nossa vida. É um fato histórico, mas a sua história é uma só. É o plano de redenção do ser humano, desde Gênesis até o Apocalipse. Muito bom. Olha só, pastor Daniel, como a Bíblia se formou? Agora eu quero saber, porque isso às vezes nos deixa com dúvida. Você, caro amigo, novo convertido, fica a se imaginar. Como que é que foi feito? Como é que esse livro sagrado se formou? O senhor pode responder isso para nós? Oh, claro. É bom a gente começarmos, pastor Kels, falando aos nossos irmãos que o autor da Bíblia é um só. O autor da Bíblia é Deus. Pela sua inspiração, pelo sopro divino. Então não é os nomes que nós vemos aqui na Bíblia? Como autor, ele só tem um único autor. A Bíblia só tem um único autor, que é Deus. Ele inspirou, ele soprou a sua palavra àqueles que ele usou para escrevê-la. Então o autor único da Bíblia é o nosso Deus. Começando por isso. Mateus, Marcos, Lucas, João, Paulo. Foram todos instrumentos de Deus e inspirados por eles para escrever a sua palavra. Muito bom, pastor. O senhor pode nos dizer mais ou menos quantos inspirados por Deus? Ótimo, muito bem. Foi usado por Deus para formar a Bíblia? Ah, sim. Tendo um único autor chamado Deus, Deus usou pelo menos 40 escritores num espaço de 1.600 anos. Tudo isso? Sim, o primeiro escritor chama-se Moisés. Por volta do 1450 a.C. a 1500 a.C., Moisés registrava o primeiro livro chamado Gênesis. E aí nós temos o último livro da Bíblia chamado Apocalipse, por volta de 96 depois de Cristo. Então é um espaço de quase 1.600 anos. É bom também que os novos convertidos fiquem sabendo que a Bíblia que temos nas mãos, ela é composta de 2 idiomas bem diferentes dos nossos. Quais são, pastor? O hebraico no Antigo Testamento e o grego no Novo Testamento. Esse é o idioma original da Bíblia. É bom também sabermos, pastor Kelso, que a nossa Bíblia que temos nas mãos, ela tem divisões. É o Antigo e o Novo Testamento. Já falamos no começo que a Bíblia é composta por 66 livros, 39 livros no Antigo Testamento, 27 livros no Novo Testamento. E fica aí a pergunta, né? Se tem toda essa divisão, quantos capítulos possui a Bíblia? Marquei aqui para os nossos irmãos 1.189 capítulos, a Bíblia toda. Sendo esses capítulos divididos no Antigo Testamento, nós temos 929 capítulos.
Já no Novo Testamento, nós temos 260 capítulos. A Bíblia também é composta por 31.102 versículos, sendo o Antigo Testamento 23.145 versículos e o Novo Testamento de 7.957 versículos. Temos instruções com bastante detalhes da parte de Deus para com a nossa vida. Glória a Jesus. Que bênção. Olha só, você que está nos ouvindo. Olha aí que interessante. Você sabia de todas essas informações? Ah, seja sincero, hein? Pois bem, anote tudo isso que nós estamos comentando aqui e compartilhe com seus familiares, compartilhe com seu amigo. Isso é uma riqueza, é muito bom estar aprendendo a palavra de Deus. Amém. Vamos então para o segundo tópico dessa primeira aula desse curso de discipulado aqui da Igreja Evangélica Assembleia de Deus Ministério do Belém, Campo de Adamantina. Segundo tópico, vamos falar sobre como usar a Bíblia na igreja. Muito bem. Ótimo. Pastor Daniel, explica para nós sobre essa questão de aceitei Jesus, estou caminhando na fé, ganhei a Bíblia Sagrada ou comprei uma. Como que eu devo usar a palavra do Senhor? Muito bem. É bom lembrarmos que a nossa Bíblia, Pastor Kels, hoje ela conta com uma divisão, né? Já falamos que a Bíblia tem 66 livros, 2 testamentos, Antigo e Novo Testamento. E fora essas divisões, o novo convertido encontrará dentro da Bíblia, no seu primeiro manuseio da Bíblia, os capítulos e versículos. A Bíblia é dividida por capítulos. Por exemplo, o livro de Gênesis tem 50 capítulos. Obviamente, quando o novo convertido estiver acompanhando os cultos de sua igreja, ele vai ouvir sempre, abra sua Bíblia, no livro de Evangelho de segundo escreveu Marcos, capítulo 5. E talvez o novo convertido tenha dificuldade disso. Então nós temos o capítulo e o versículo na Bíblia, para facilitar o seu manuseio. O capítulo é aquele número maior dentro da Bíblia. E o versículo é aqueles números menores que seguem aquele capítulo. Isso é interessantíssimo para o novo convertido não ter dificuldade de abrir a sua Bíblia. Ele também encontra na sua Bíblia, pastor Kelson, títulos. Nós chamamos epígrafes, né? Epígrafes. Cada episódio bíblico conta com um título que resume aquele episódio. Bom lembrarmos aos nossos irmãos que o título não faz parte do texto inspirado, mas nos ajuda nessa divisão. Antigo e Novo Testamento, capítulos e versículos, títulos que vai facilitar o manuseio da Bíblia para o novo convertido. E você que às vezes pode estar pensando, pastores, mas eu tenho a dificuldade. Não tem problema. Todos nós passamos por essa dificuldade claro, no começo. Com certeza. E você, com o tempo, você vai se habituando, você vai passando a ler diariamente a palavra do Senhor, e daqui a pouquinho você já vai estar, craque, manuseando a Bíblia e não vai nem ter trabalho de encontrar o capítulo e o versículo. Realmente, verdade. Quando o pastor fala, abra a Bíblia no capítulo tal e no versículo tal, você vai ser o primeiro já a estar com a Bíblia aberta. Ótimo. Pastor Daniel, a tradução da Bíblia. Sim, muito bem. Importantíssimo para nós. Temos o privilégio de contar com a Bíblia toda no nosso idioma. Embora ela foi escrita no seu original no hebraico e no grego, ela chegou para o nosso idioma através de um grande homem de Deus chamado João Ferreira de Almeida. Graças a este instrumento de Deus, hoje contamos com a Bíblia no nosso idioma. O nosso idioma, a versão mais comum é aquela que chamamos Almeida Revista e Corrigida, ARC. Talvez o novo convertido vai ser a primeira Bíblia que ele vai pegar nas mãos. Mas é importante lembrarmos que as versões que temos em português
essa não é a única versão, a gente tem outras versões em português, né? Marquei aqui, pastor Kelso, a Bíblia mais comum, então, Almeida Revista e Corrigida. É aquela que a gente faz aquela leitura participativa e todos leem naquele mesmo sentido na igreja, né? Que às vezes a igreja que tem telão também aparece Sim, lá no muito telão da bem. igreja. É essa versão a mais costumeira usada na igreja. Só que há outras versões da Bíblia que o novo convertido pode ter acesso. Marquei aqui a Almeida Revista e Atualizada. E é bom a gente colocar essas versões porque as nossas lições de escola bíblica dominical, de quando em quando, está mostrando o texto em outras versões. Né? E não muda nada na Bíblia. Isso que eu ia perguntar para o senhor. Às vezes o novo convertido está ouvindo e fala assim, mas esse monte de versões muda o conteúdo da Bíblia, pastor? De jeito e maneira. É uma linguagem mais moderna, são algumas correções na ortografia, mas não muda nenhum sentido e nenhum texto bíblico é alterado. Então, nós contamos com a ARC, Almeida Revista e Corrigida, também contamos com a Almeida Revista e Atualizada, e agora, mais recentemente, nós temos a nova versão internacional, a NVI, uma Bíblia daquela mais resumida, daquela mais fininha, sabe? Slim? Isso, Bíblia Slim, normalmente se encontra na versão NVI. Temos também a nova tradução na linguagem de hoje, NTLH, também muito conhecida e até preferida para os novos convertidos, devido à sua linguagem mais moderna, né? Temos também a nova versão transformadora, a NVT. Mas eu deixo um conselho, pastor Kelso, é muito bom que os nossos irmãos que se converteram agora, passaram a frequentar a igreja, tenham por costume carregar a Bíblia mais tradicional da Assembleia de Deus, Almeida, Revista e Corrigida, para que você, na oportunidade de estar lendo a Bíblia junto da igreja, não leia um texto diferente. É importante as outras versões, facilita a nossa leitura, mas é bom que tenha essas versões em casa para um estudo próprio. Traga para a igreja aquela que já é o costume da igreja ler, para que o novo convertido não fique perdido no culto. Então é importante isso. Procure ter a Bíblia Almeida Revista e Corrigida. Você vai acompanhar as leituras facilmente através da sua congregação. Muito bem, após nós então aprendermos sobre as traduções da Bíblia na nossa língua portuguesa, que tem algumas para o nosso melhor entendimento, facilitar a nossa leitura, vamos agora então para o terceiro e último tópico da nossa lição. Pastor Daniel, explica por gentileza como nós devemos usar a Bíblia Sagrada no nosso dia a dia. O senhor já ensinou de como usar na igreja. Ótimo. Agora nós queremos aprender como usar no nosso dia a dia, em casa, no trabalho, na rua, no metrô, quem tem metrô, no ônibus. Só não pode dirigir, mas no passageiro do carro. Sim, muito bem. Na hora do almoço, de descanso. Em primeiro lugar, pastor Kelso, nossos irmãos precisam entender que é necessário a sua leitura todos os dias. Nós temos o costume de fazer um devocional, né? Aqueles que têm um dia muito corrido, levante alguns minutos mais cedo e leia a Bíblia. Acostume-se a lê-la todos os dias, porque a Bíblia é o nosso alimento espiritual. Como alimento espiritual, nós não podemos ficar de barriga vazia. Precisamos lê-la todos os dias. Disse o profeta Jeremias, um texto aos nossos irmãos, no capítulo 15, versículo 16: achando-se as tuas palavras, logo as comi, e a tua palavra foi para mim o gozo e a alegria do meu coração, porque pelo teu nome me chamo, ó Senhor, Deus dos exércitos. Encontramos um texto de Jesus sendo tentado no deserto, e o diabo usou a palavra para poder confrontá-lo. O diabo conhece a palavra. Conhece a palavra. Só que Jesus disse ao seu tentador. Ele, porém, respondendo, disse, Mateus 4:4, está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Todos, novo convertido, crente de já faz tempo,
precisa se conscientizar da leitura da Bíblia todos os dias. Até porque, pastor Daniel, vamos abrir um parênteses aqui. Sim. Tem muito crente que já tem bastante tempo na igreja, mas que a Bíblia só abre na igreja. Isso é verdade. E para você que está começando, tenha por bom costume de sempre ler a Bíblia Sagrada. Maravilha. Outro sim, pastor Kelso, é bom a gente mencionar neste momento que a leitura de todos os dias precisa abordar a Bíblia toda. Há pessoas que gostam de ler textos da sua preferência, né? Quem nunca fez uma maratona no livro de Salmos? Eu quero ler os Salmos, Salmo 91, Salmo 23, Salmo 46, Salmos de sua preferência, e nunca vai para outro texto. Bem lembrado. É bom falarmos para os nossos irmãos ter o costume de ler a Bíblia todos os dias, mas ler a Bíblia toda. Ler a Bíblia toda. Talvez é difícil para o novo convertido começar do livro de Gênesis. Mas comece então no Novo Testamento. Leia o Novo Testamento todo. Eu tenho certeza que depois da leitura do Novo, o crente vai ficar com tanto desejo de ler também o Antigo. Então acostume-se a ler a Bíblia toda. Isso o apóstolo Paulo escrevendo a Timóteo na sua segunda carta, capítulo 3, versículo 16. Toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir e para instruir em justiça. Então, nenhum livro deve ser pulado. Nenhum livro deve ser deixado para trás. Toda a Bíblia é a palavra de Deus e ela deve ser lida como um todo. Pastor Daniel, e eu estava aqui enquanto o senhor discorria essas palavras, me veio ao pensamento que a Bíblia Sagrada, ela é o único livro, ou podemos dizer assim, que nós lemos na presença do autor. Oh, maravilha. Muito bem lembrado. Ótimo. Olha que riqueza. Isso mesmo. Você está lendo e a presença do Senhor está conosco, está contigo na leitura da palavra. Isso mesmo. Daniel, explica para nós. Peguei o hábito, comecei a ler a Bíblia, estou novo convertido, estou lendo o Novo Testamento, gostei. Vou fazer igual o senhor ensinou. Vou começar a ler de Gênesis até Apocalipse. Muito bem. Como é que eu faço para memorizar os versículos da Bíblia? Muito bem. Eu penso que isso é muito importante para os nossos irmãos novos convertidos. Não é decorar um texto, pastor Kelso, a gente já tem experiência com isso. Eu penso que a memorização virá quando o novo convertido começar a colocar em prática os textos que leu, né? Então, em algum momento da sua vida, do seu dia, os textos vão fluir naturalmente na sua mente e coração. Comece a usar os textos da Bíblia, porque na utilização dos textos da Bíblia ficará guardado no coração. E é esse o dever que temos que ter com a Bíblia Sagrada. A Bíblia diz no Salmo 119, versículo 11, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então, um conselho aos nossos irmãos novos convertidos: leia e use o texto que você leu. Fale para um amigo o que você leu na Bíblia. Fale para alguém da sua família o que você leu na Bíblia. E a memorização, ela ficará guardada no coração. Então é importante a utilização dos versículos que vão sendo lidos pelos novos convertidos. Tiago diz que nós não devemos ser só ouvintes da palavra. Muito bem. Mas praticantes da mesma. Muito bem. Então, casa com o que o senhor está nos ensinando. Sim, isso aí. Quando praticamos, o senhor diz, então, que nós temos a facilidade de guardar os textos no coração. A partir da prática. Outro sim, eu tenho um testemunho comigo, pastor Kelso, que, de novo convertido, bem no comecinho da fé, eu tinha o costume de abrir a Bíblia no seu início. Sabe aonde está relatado todos os livros da Bíblia? Eu tinha o bom costume de ficar lendo e relendo. Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, Josué. Eu ia passando todos os livros da Bíblia. E assim que eu ia os lendo, isso foi para mim uma forma de me ajudar a ler a Bíblia e conseguir abrir nos textos que era mencionado na igreja. Muito bem. Então, nós temos que memorizar praticando a palavra do Senhor. Pastor Daniel, explica também para nós, tratando-se de memorizar, pastor Daniel,
Isso nos induz a criar um gosto pelo estudo da palavra do Senhor. Muito bem. Fala para nós qual a importância desse estudo da Bíblia. Ah, sim, muito bem. Ler a Bíblia é uma coisa, estudá-la é outra, né? Estudar a Bíblia é um compromisso que também devemos ter. Estudar, e quando pensamos em estudá-la, é importante alguns materiais conosco. Em primeiro lugar, já falamos da Bíblia em diversas versões. Então era muito bom para o novo convertido ter mais do que uma versão da Bíblia. E hoje não está difícil. Nós temos nos smartphones, né, a Bíblia em versão digital. E você troca a versão dela quando você desejar. Quer dizer que o novo convertido tem nas suas mãos, gratuitamente, um aplicativo da Bíblia. Tecnologia. Pronto, que usa em diversas versões. Isso é importante para o estudo. Porque quando estamos lendo a Bíblia, conferir o que foi dito em outras versões e da forma que foi dito também é importante. Então é bom que o novo convertido se acostume a ler outras versões da Bíblia. É importante também que o novo convertido entenda que somente a Bíblia para ele não vai ser uma tarefa fácil estudar somente a Bíblia. É bom ter alguns livros sobre a Bíblia. Eu começo, como diz a nossa lição, uma concordância bíblica também faz parte daquele que estuda a Bíblia. Não só uma concordância bíblica que ajunta as palavras e assuntos do texto bíblico. Por exemplo, eu quero saber de anjo. A concordância bíblica me ajuda. Nós chamamos isso em teologia de teologia sistemática. Eu quero saber a respeito da salvação. A teologia sistemática ou a concordância bíblica ajunta os assuntos para mais facilidade do seu estudo. Nós temos também uma chave bíblica e a maioria das bíblias de estudos tem no seu início de cada livro um esboço, uma introdução sobre o livro. A Bíblia de Estudo tem, e alguns livros que podem ser adquiridos também contam com esse recurso de chave bíblica. Introdução sobre o livro, o esboço sobre aquele livro vai ajudar muito o novo convertido. É bom também o novo convertido ter em mãos, quando pensa em estudar a Bíblia, um dicionário bíblico que fala a respeito das regiões e de nomes bíblicos com seus significados. Quem que não quer se aprofundar quando lê a Bíblia, quando, por exemplo, lê na história de Abraão, uma região chamada Mesopotâmia. E quando o novo convertido se depara com isso, aonde fica? Tendo esse dicionário. Sim, vai ter o recurso para poder estudar sobre aquela região. Na sala de aula, nós temos o dicionário Aurélio, e nós procuramos as palavras e os seus significados. Sim, muito bem. Aqui, com a Bíblia, nós temos esse dicionário bíblico que facilitará toda palavra e todo nome que nós tivermos dúvidas. Consultar através de um dicionário bíblico. E ali vai indicar exatamente onde nós encontramos na Bíblia. Sim, é bom também informarmos os novos convertidos que a nossa igreja, o nosso ministério, conta com uma casa publicadora, né? A CPAD. CPAD. Que tem diversos materiais que nos ajudam a estudar a palavra de Deus. E por último, pastor Kelsey, não menos importante, um caderno para anotação. Muito bem. Todo aquele que estuda, faça o costume de anotar o que você está estudando. Bom, eu li sobre Abraão. Eu li que ele foi chamado com 75 anos. Eu li que a sua esposa chamava Sarai. Eu li que ele tinha um sobrinho chamado Ló. Eu faço um esboço do que eu estudei e um caderno me ajuda muitíssimo. Muito bem. Aí as dicas do nosso professor, pastor Daniel, para um bom estudo da palavra de Deus. Pastor Daniel, o senhor disse que estudar é diferente de ler, e a meditação da palavra. Ótimo. Quando nós escutamos, vamos meditar na palavra de Deus. Sim. O que isso significa, pastor? Oh, muito bem lembrado. Além de lê-la, estudá-la, contamos também com momentos de meditação. A meditação, ela tem a ver com guardar no coração e ficar sendo alimentado por aquela palavra. Eu dei o exemplo aqui, lemos a história de Abraão, Gênesis 12. Estudei o texto que fala de Abraão, fiz as minhas anotações e fui para o trabalho, né? Talvez fiz isso numa hora de almoço, ou quem sabe depois de um dia de trabalho, jantei, me preparei para descansar, fiz um estudo da Bíblia, fui deitar. Comece a meditar no que você estudou, no que você leu na Bíblia. Deixe essa palavra ir trabalhando no coração. Isso é a meditação. Deixar que a palavra tome conta do nosso ser, vai trabalhando dentro de nós. Nós estamos meditando
meditando no que lemos e estudamos. Posso, então, fazer perguntas dentro da palavra, pastor Daniel? Claro, pastor. Dentro daquele texto que eu li, daquele capítulo, eu posso me perguntar o que Deus quer falar comigo? Ótimo. Isso seria meditação, pastor? Sim, muito bem. Muito bem colocado e muito bem lembrado. Depois do estudo, depois da sua leitura, o novo convertido às vezes fica em dúvida. O que essa palavra tem a ver comigo? Né? O que essa história de Abraão, de Sarai, de Ló, o que tem a ver comigo? A meditação vai trazer ao coração a importância deste texto para a nossa vida. Então, medite na palavra. Leia, estude e medite na palavra. O Salmo número 1, aquele texto que usamos sempre em nossas escolas dominicais, né? Está sempre retornando esse texto. O versículo 1, 2 e 3. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de água, e qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. A Bíblia é um livro para lê-lo, para estudá-lo e para meditar sobre as suas palavras. Fazemos isso, os novos convertidos façam isso, e você sempre será bem instruído através da palavra de Deus. Muito bem, chegamos ao fim da nossa lição de número 1, conhecendo a Bíblia. Convidamos você para a nossa lição de número 2. Terá um outro vídeo, é uma sequência de vídeos, uma sequência de aulas de discipulado para você ir navegando conosco nesses primeiros passos ou nessa jornada de discípulos do Senhor. Então, muito obrigado, pastor Daniel Ribeiro. Eu que agradeço. Tem sido uma bênção em nossas vidas e foi muito bom aprender com o senhor essa primeira lição. Maravilha, eu agradeço, pastor Kelso, a sua companhia, sua coragem de estar aqui produzindo também comigo, né? Ao nosso querido pastor Aristeu da Silva, todos os nossos obreiros que temos no campo, que esse projeto venha ajudar os nossos irmãos, nossos dirigentes, nossos novos convertidos, para a glória do nome de Jesus. Muito bem, que Deus abençoe a sua vida e até a próxima lição de número 2, que será Conhecendo Deus. Deus abençoe e a paz do Senhor Jesus. Amém.